Bom, eu vou dar uma dica como eu começo a fazer o trabalho, porque a gente costuma muito a trazer mais pronto, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas como é que ela chegou nesse desenho para então ela começar a pintar, já que eu estou misturando os dois, stencil e a mão livre. Então eu vou explicar. Aqui foi o seguinte, deixei riscadinho, tá, o meu desenho. E aí, para eu poder fazer o fundo, porque eu sempre começo pelo fundo, eu pego o stencil, posiciono onde eu desejo e com uma cor mais clara, que nesse caso eu vou usar o hortênsia, e sempre com o pituá, que é aquele pincel que a gente usa para fazer stencil, tá? Vou pegar um pouquinho do hortênsia, tirar o excesso no meu godê e no pratinho, e aí eu vou fazer o meu risco. Então agora eu vou fazer um risco. Ó, vou delimitar aonde eu quero que fique riscado. Pegar um pouquinho mais de tinta. Então aqui, ó, eu só vou riscar. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero fazer o fundo do meu desenho, tá? Então, como eu quero fazer o fundo do meu desenho, ó, delimitei de um lado. Agora eu vou colocar aqui só para acrescentar esse outro ovo que tem aqui no risco, tá bom? Delimitei meu desenho, aí eu posso fazer o fundo. Então, ele fica como se fosse um risco. Ele não vai me atrapalhar na hora de pintar, tá? A mesma coisa eu vou fazer com as cascas de ovo. Então, elas estão aqui nessa posição no risco, mas eu posso colocar na posição que eu quero. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo. E a outra eu posso colocar aqui. A posição que eu quiser, tá? O stencil, ele nos ajuda no preenchimento, ajuda no desenho, a delimitar os espaços, mas eu posso colocar onde eu quiser. Nesse caso, eu coloquei o stencil do lado contrário, tá? O stencil tem um lado certo e ele tem uma marcação para isso. Eu coloquei ele do lado contrário porque eu quis colocar os elementos de uma disposição diferente. Ó, prontinho, tá riscado. Com esse risco, aí eu posso já fazer o fundo, tá? Que é aquele fundo que a gente já ensinou algumas vezes aqui, tá bom? Bom, agora o que eu vou fazer? Fiz o risco, fiz o fundo, depois o fundo todo trabalhado, como vocês viram na amostra. Eu venho aqui, volto com o meu risco e o stencil, ele tem algumas partes, né? Então, ele tem a parte 1, a parte 2, a parte 3 e, por fim, a parte 4. Sempre numeradinho para vocês, para ficarem mais fácil. A gente chama esse stencil de sobreposição, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer um ovo para a gente poder ver. Vou usar o crisântemo. Vou usar também o branco. Um pouquinho do amarelo ouro. E um pouquinho do café. Bom, vamos lá para fazer o ovo. Então, eu vou começar com esse ovo aqui, né, de trás. Vou começar com o crisântemo. Posso colocar uma boa quantidade de tinta, porque depois vai um pouquinho da nossa mão livre, né? Então, eu vou colocar bastante crisântemo aqui. E antes você havia passado hortênsia, né? Isso, o hortênsia foi só para delimitar o nosso risco antes de eu fazer o fundo, tá? Aqui eu vou usar um pouquinho de café e amarelo juntos, ó. Peguei um. Sempre vai no claro primeiro, tá? Essa é uma dica importante, para depois ir no escuro, ó. Então, peguei um e o outro juntos no pincel. E venho aqui, ó, fazendo a mistura. Com as 11 tintas que vão no kit, eu fiz esse desenho todinho. Eu trabalhei esse desenho inteiro só com as 11 tintas que vão no kit. Por isso que é mais uma arte na cozinha, né? Porque a gente envolve as cores, trabalha a nossa criatividade, né? Sensacional, ó, maravilhoso. Vejam só, fiz o preenchimento, certo? Aí você vai falar assim, mas ficou um pouquinho de nada de azul ali, ó, porque às vezes pode acontecer mesmo. Sem problema, vou pegar só o pincel, tinta na metade do pincel, um pincel chato, vira pra fora e aí arrumo o contorno. Ou, se você não consegue fazer dessa forma, posso voltar o stencil, assim, ó, volto o stencil, sobe ele só mais um pouquinho, tá vendo, ó? Onde tá a marquinha que você não gostou, que tá indesejada, e aí você vem e arruma, ó. Eu sempre costumo fazer de fora pra dentro, então é do stencil pra dentro do desenho, tá? Eu acho que fica mais fácil de se trabalhar assim. Prontinho. Arrumei a parte que eu não gostei. Agora a gente vai dar profundidade pro nosso ovo.
Então, eu vou pegar um pouco de café, vou colocar aqui, ó, com um pincel chato. Agora eu tô usando o café puro, tá? A cor café. Quando eu falo café, é a cor café. Vou lavar o meu pincel. E agora, com o branco, a gente vai dar a luz. Eu sempre falo que o branco, depois de seco, é bom a gente colocar um pouquinho mais, tá? Nesse caso, eu vou até colocar a luz com o pituá. Eu sempre tenho vários pituás, tá, Claudinha? Só que às vezes a pessoa pode não ter tantos pituás assim à disposição quando está trabalhando com stencil. Então, na hora de secar seu pituá, ele tem que estar bem sequinho para você usar. Pode apertar mesmo, é só não ir contra a fibra, aperta bastante, que daí você tira todo o excesso de água dele, tá? Vou aqui com o branco, ó, e vou colocar levemente, sem dobrar. O que eu tô fazendo hoje, Claudinha? Hoje eu tô dando dicas básicas, mas ao mesmo tempo já ensinando para poder usar o stencil. Tá. Porque cada vez que eu vier aqui, com esse novo kit, eu quero ensinar um passo diferente. Então eu já ensinei a fazer o stencil, então qual vai ser o próximo passo? Tá? Então eu quero passos diferentes para que a gente possa fazer um trabalho completo. E o que é bacana é que tem stencil com os riscos. Exatamente. Então um complementa o outro. Pode usar os dois ou só um, o que a pessoa quiser. Exato, exato. E tem muita gente que fala assim para mim, nossa, Vê, seus desenhos são muito grandes, tem muita informação. Bom, aqui a gente trabalhou um kit completo para vocês, então tem mesmo muitas informações. Mas aí quando a gente vai replicar para vender, se de repente... Porque tem muita gente que fala, a pessoa não quer pagar pelo preço que valia, pelo trabalho que deu. Bom, você pode pintar só a nossa pirâmide de cupcake, ou pode pintar só um cupcake, ou só o cesto com ovos, né? Então, sim, assim, claro. Você aprende muita coisa e aí, para vender para fora, você replica apenas um dos elementos. Sim, né? Perfeito. Bom, então aqui, ó, exatamente. Aqui eu coloquei um pouco de branco, ó. Sempre com movimentos leves, tenta não fazer isso aqui, ó, com o pincel. Não dobra o pincel. Só a pontinha dele, tá? Então, ó, eu vou só com a pontinha e faço a profundidade do meu ovo, tá vendo? Então, eu já dei profundidade para ele. Bom, agora eu só vou mostrar mais ou menos como nós usaremos para fazer os ovos da sobreposição. Então, eu fiz aqui o número 1 e agora a gente pode fazer, ó, o número 2. É bem fácil, é só encaixar no desenho. Não tem segredo quanto a isso, tá? E aí, para preencher, seria a mesma coisa, bastante tinta de fora para dentro. Depois, amarelo e o café, sempre pegando o mais claro primeiro. Por que a gente pega o mais claro primeiro? Porque se eu pegar o mais escuro primeiro, eu posso sujar o mais claro e aí a cor eu não consigo trazer ao que ela era antes, tá? Originalmente. Então, por isso que a gente pega o mais claro primeiro. Ó, mesma coisa. Aí eu faria a mesma coisa com o branco, depois a mesma coisa com o café marcadinho. Como o Juari também sempre ensina muito bem, a gente pega e tira esse aspecto de stencil aqui, né? Então, pega um pouquinho de tinta e tira esse aspecto de stencil, ó. Daí eu dou profundidade pro desenho, certo? Certo. E aí a gente faz dessa forma, tudo bem? Tudo bem. Agora é o seguinte, eu quero ensinar o cupcake, que na verdade é o glacê, porque todo mundo me pergunta como que eu faço o glacê, tá? Então eu vou ensinar um pedacinho dele, pelo menos, para que a gente possa pegar bem essa parte, tá? Aqui eu vou usar um segredinho que nós temos no meu primeiro kit junto ao vitrine, que é o incolor, tá? Eu sempre vou usar incolor e o aquarela nos meus trabalhos. Então aqui a gente tem esse pequeno segredinho. O que é o incolor, para quem não conhece? O incolor, ele ajuda a retardar a secagem da tinta. Então eu consigo fazer movimentos mais leves com ele, tá bom? Tá. Ele parece branquinho, ó, mas ele quando você passa no tecido, ele fica incolor mesmo. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? No glacê, eu gosto de passar o incolor primeiro, uma boa quantidade. Por que eu falei no glacê? Porque para toda regra tem a sua exceção. E a minha regra é não passar o incolor ou aquarela direto no tecido. Mas essa aqui é a minha exceção à regra, tá? Tá. Eu passo porque eu gosto do efeito que dá. Então aqui eu vou usar o pink, ó, tinta só na pontinha do pincel, eu vou brincar com os desenhos. Posso fazer risquinhos. Então eu venho aqui e faço mais risquinhos, ó. Essa tinta também, que é linda, super vibrante, vai no kit também.
Vamos fazer mais um? Olha como já Vamos. ficou bonito sem a gente colocar o branco, hein? Vou lavar o pincel, porque eu vou voltar com o incolor. Essa é uma dica muito importante, ó, pode ver. Coloquei o incolor aqui, fiz essa parte. Vou colocar o incolor no outro, vou fazer essa parte. Na sequência, colocou Isso. incolor, já vem. Isso, não posso passar incolor em todas as partes para depois eu fazer a pintura, tá? Porque daí o incolor seca e aquele movimento que a gente quer dar, a gente não consegue. Vou até mostrar como fica sem o incolor depois, para que vocês possam ver. Ó, aqui a tinta vai fluir, ó. Por quê? Porque a base está molhada, então eu consigo fluir. Agora, vamos supor que eu coloque num lugar que não está molhado, ó. Não flui. Olha a diferença pra cá e pra esse, tá vendo? Sim. Aqui eu consegui terminar bem leve, ó. Ele tá praticamente se integrando ao tecido. Já aqui ficou extremamente marcado. O que que é marcado? Ó, ele não tá integrando ao tecido. Perfeito. Tá? Por quê? Porque não tem o incolor embaixo. Que mantém o molhado, né? Exatamente. Retarda Aí depois lavei a o pincel, venho com o branco e vou preencher todos os espacinhos que eu não preenchi com o rosa. Não vou passar em cima do rosa, ó. Eu vou encontrá-lo. Sempre levantando o pincel no final, ó. Levantei o pincel, levantei o pincel. Levantei o pincel, levantei o pincel, tá? Isso quando eu entrar com branco. Isso. Na verdade, com o rosa também. É sempre finalizando. Quando eu quero que termine suave, assim, eu sempre levanto o pincel na finalização, tá? Sempre. Terminei essa parte, eu vou vir com um café, com um pincel um pouquinho menor. Esse pincel também chato, mas um pouquinho menor. A gente estava usando o 10, agora eu vou usar o 6. Tinta na metade do pincel. E aí, eu vou fazer algumas sombrinhas marcadas, que eu sempre faço nos trabalhos. Que é isso que dá mais veracidade para o desenho, né? Quer dizer que o segredinho do seu glacê é entrar com o incolor Isso. e vir com o branco também. Exatamente. Não importa a cor que seja o cupcake. Não é importa isso? a cor que seja o cupcake.